centenas de volumes se o tempo e os meios o permitissem, para reproduzir desenhos das formas criadas por diferentes peças de música, executadas em determinadas condições. Aqui só podemos dar alguns exemplos de tipos principais. Deliberamos cingir-nos a 3 tipos de música, apresentando os contrastes fáceis de compreender, e mesmo, para simplificar, representá-las tal qual aparecem executadas as 3 no mesmo instrumento, num bom órgão da igreja. Em cada uma de nossas ilustrações representamos a igreja, e a forma sonora que se eleva à maneira de torre para o céu, mas seria importante notar que, apesar das diferentes dimensões dadas à paisagem, a igreja, nos 3 casos, é exatamente igual em capacidade e em dimensões, o que modifica necessariamente o espaço ocupado pela forma sonora. Esta diferença pode ser facilmente corrigida. A elevação real da torre da igreja é aproximadamente de 30 metros, calcule-se, pois, que extensão pode alcançar a forma produzida por um bom órgão. Estas formas permanecem na mesma situação durante um tempo às vezes considerável, no mínimo 1 ou dura horas. Enquanto perdura este tempo, elas irradiam ao seu redor as suas vibrações características em todas as direções, tal qual fazem as formas de pensamento. Se a música é boa, os efeitos destas vibrações serão um benefício para todo homem que as receba através de seus veículos. Não há ninguém que não contraia uma dívida de gratidão para com o músico que tenha criado forças tão benéficas. O compositor de gênio pode influir em centenas de pessoas que jamais viu e jamais conhecerá no plano físico. Mendelssohn. A primeira destas formas, relativamente pequena e simples, é a representada na lâmina M. Deparamos nela com uma forma toscamente semelhante à de um balão, festoada com uma dupla linha violeta. Dentro do balão se encontra uma espécie de desenho formado por linhas de variadas cores que se movem numa direção paralela às linhas violetas, e depois um desenho algo similar que parece penetrar e atravessar o primeiro. Estas 2 combinações saem do órgão da igreja, e por conseguinte, atravessam o teto em seu percurso, pois a matéria física não constitui obstáculo à sua formação. Na cavidade central desta forma, flutua certo número de pequenos semicírculos, aparentemente dispostos em 4 linhas verticais. Esforcemo-nos agora para dar algum fio do significado de tudo isto, que ao principiante pode bem afigurar-se embaraçador, a fim de explicar de certo modo como esta forma vem à existência. Lembremo-nos de que se trata de uma melodia de caráter simples, executada em sua totalidade, e que, por conseguinte, podemos analisar a forma de uma maneira que seria inaplicável a um trecho musical mais importante e mais complicado. Contudo, mesmo no caso presente, não nos é possível dar todos os detalhes, como logo se verá. Se nos detivermos agora na análise do afestoado que forma os bordos da figura, encontraremos em continuação uma série composta de 4 linhas de cores diferentes, azul, vermelha, amarela e verde, situadas na mesma direção. O conjunto destas linhas apresenta um aspecto irregular e tortuoso, com efeito, cada linha está composta de fragmentos situados a alturas diferentes, e unidos entre si por linhas retas perpendiculares. Parece que cada uma destas pequenas linhas representa uma nota musical, e que a irregularidade de suas respectivas posições indica a sucessão das mesmas notas. Assim, pois, cada uma das 4 linhas maiores representa o desenvolvimento de uma das partes da melodia, temos barítono e baixo, num tom quase simultâneo, e que, portanto, não é de regra quando se trata da representação astral das notas. Convém uma nova explicação referente ao que acabamos de dizer. Também no caso de uma melodia tão simples como a que focalizamos, há matizes demasiado delicados para serem reproduzidos, mesmo de maneira aproximada. Cada uma das pequenas linhas que representam uma nota, tem sua cor própria, e ainda que, em conjunto, as 4 linhas sejam uma azul, outra vermelha, e outra verde e outra amarela, cada uma delas varia continuamente de cor. Portanto, nosso desenho não é uma reprodução exata, apenas dá a impressão geral.
As duas agrupações de 4 linhas que parecem cortadas, expressam duas partes da melodia. A borda denteada que rodeia o conjunto é o resultado dos vários prelúdios e arpejos, e os crescendos flutuantes no centro representam acorde staccato. Certamente os prelúdios não são totalmente violáceos, pois difere cada curva de festão, porém, em conjunto se aproximam mais desta cor do que outra qualquer. A dimensão da forma é de cerca de 30 metros na parte que se eleva acima da torre da igreja, mas levada em conta a parte que se estende pela igreja abaixo, através do teto, podemos calcular em 50 metros, aproximadamente, a sua extensão total. Sendo produzida pela execução de uma das romanças sem palavras, a de N9, de Mendelssohn. Esta forma é característica da delicada filigrana que tão a miúde aparece como resultado das composições desse autor. O conjunto da forma se destaca sobre um cintilante fundo de muitas cores, o qual é em realidade uma nuvem circundando essa forma por todos os lados e oriunda das vibrações que da forma vertem em todas as direções. Gounod. A lâmina G representa um coro de Gounod, o Soldier Chorus from Faust. A igreja tem as mesmas dimensões que no caso precedente, e é fácil de ver que a parte superior da forma mental se eleva a 200 metros acima da torre. O diâmetro desta forma é menor, pois fazia alguns minutos que o organista havia cessado de tocar e o conjunto em sua esplêndida perfeição flutua no ar, numa forma quase esférica, embora achatada nos dois polos. Este esferoide é oco como todas as formas similares e se estende suavemente ao redor de seu centro, tornando-se ao mesmo tempo menos brilhante e mais etérico. Pouco a pouco perde a sua consistência, e por último desaparece como a fumaça. A radiação dourada que a circunda e a faz resplandecer por todos os lados, indica, como no caso precedente, a soma de vibrações que produziu. No presente exemplo, domina a cor amarela, coisa que não sucede geralmente na doce música de Mendelssohn. No tipo de música que agora nos ocupa, os tons são muito mais brilhantes e muito mais compactos que na lâmina M, pois esta música não é já um simples encadeamento de melodias, e sim, uma sucessão esplêndida de vibrantes harmonias. O artista procurou produzir o efeito dos acordes, em vez do das notas separadas que os compõem, coisa bastante difícil numa escala tão pequena. Por conseguinte, é-nos muito difícil seguir o desenvolvimento da forma sonora, pois neste fragmento de maior duração as linhas se cruzam e interpenetram de tal modo que não podemos perceber senão o suntuoso efeito do conjunto que o compositor deve ter pretendido fazer-nos sentir e ver, se disso fôssemos capazes. Não obstante, é possível discernir algo do processo construtivo da forma, e o ponto mais fácil para começar é a parte inferior à esquerda de quem observa a lâmina. A volumosa protuberância violeta que ali se vê, é evidentemente o acorde inicial de uma frase, e se seguirmos a linha exterior, acompanhando a circunferência, podemos obter alguma ideia do caráter dessa frase. Uma detida análise nos mostrará a existência de outras duas linhas paralelas a esta primeira linha exterior, e observaremos que manifestam a mesma sucessão de cores numa proporção menor. Esta disposição nos indicará a repetição da mesma frase musical num tom mais suave. Uma análise cuidadosa do conjunto da forma nos permitirá reconhecer uma ordem real neste caos aparente, e veremos que se fosse possível reproduzir com perfeição esta imagem gloriosa e resplandecente, isso teria de ser feito com exatidão nos mínimos detalhes. Somente então seria possível separar pacientemente este conjunto confuso, e conseguir-se estabelecer o laço que existe entre cada um dos delicados tons de cor resplandecente e a nota que o produziu. Não se deve esquecer de que se indicaram muito menos detalhes na lâmina G do que na lâmina M. Por exemplo, cada uma das partes isoladas na figura de que nos ocupamos, possui os detalhes que lhe são próprios, como as 4 linhas de cores variadas que aparecem separadas umas das outras na lâmina M estão reunidas numa cor única na lâmina G, e só é dado o efeito total do acorde. Na lâmina M colocamos as cores horizontalmente, e tratamos de demonstrar as características de certo número de suas combinações numa só nota. Mas para indicar com clareza o efeito produzido por um quarteto, servimos-nos de uma linha colorida para cada uma das partes.
Em G fizemos precisamente o contrário, pois combinamos as cores verticalmente, reunimos, não as notas sucessivas numa só, mas, ao contrário, os acordes numa só cor, se bem que cada acorde tenha 6 ou 8 notas. Na forma sonora original, estes dois efeitos estão combinados com uma maravilhosa riqueza de detalhes. Wagner. Temos na lâmina W, resultante da execução do prelúdio do tema Singers, de Wagner, uma vasta construção em forma de sino, no mínimo de 300 metros de altura e de quase igual diâmetro na base. Esta forma flutua no ar por cima da igreja de onde surgiu. Como na música de Gounod, ela apresenta uma cavidade, porém difere em que se acha aberta em sua base. A semelhança existente entre esta forma de pensamento e o seu conjunto de montanhas é quase perfeita, e está ainda confirmada pelas massas de agitadas nuvens que correm entre os picos e dão ao conjunto sua mesma perspectiva. Não nos esforçamos por expressar o efeito das notas isoladas ou dos coros, cada fantástica montanha representa em dimensão, forma e cor, o efeito geral produzido por uma ou outra parte do fragmento de música, visto de longe. É preciso compreender bem que em realidade há nesta forma, assim como na representada na lâmina G, tantos pequenos detalhes quanto são os que foram assinalados na lâmina M, e que todas estas magníficas massas de cor são construídas por franjas de cores relativamente estreitas, que no tom cinzento do conjunto não podem ser visíveis separadamente. O resultado definido é que cada um destes picos tem sua cor e seu brilho próprios, como se pode ver na lâmina. O esplêndido resplendor da cor vivente, brilhando na glória de sua própria luz, estende sua radiação, que abarca todo o conjunto. Assim, pois, esta radiação rápida percorre cada uma das nuvens de cor diferente, semelhante às que se vêem no metal em fusão. As cintilações destes maravilhosos edifícios do plano astral transcendem a todas as descrições que palavras físicas pudessem proporcionar-nos. Uma característica muito interessante desta forma sonora é a diferença extraordinária dos dois tipos de música que a compõem. Uma delas produz conjuntos de rochas aguçadas, a outra cria nuvens de forma arredondada que as separam. Outros motivos produzem as largas franjas azuis, vermelhas e verdes que aparecem na base do edifício em forma de sino, as linhas brancas e amarelas que serpenteiam através destas três franjas, são devidas, provavelmente, a um acompanhamento de acordes ligeiramente arpejados. Nestes três desenhos só se representou a forma criada diretamente pelas vibrações do som, embora os clarividentes distingam ao mesmo tempo outras muitas e pequenas formas. Estas últimas provêm do sentimento pessoal do executante ou das emoções de natureza diversa experimentadas pelo auditório. Para resumir, voltemos a ocupar-nos de cada uma destas lâminas. Na lâmina M temos a reprodução de uma forma pequena e relativamente simples, mas muito detalhada, pois que cada nota está, por assim dizer, representada nela. A lâmina G nos oferece uma forma mais complicada, de caráter diferente, porém menos detalhada em sua tonalidade, que está longe de reproduzir o efeito colorido dos acordes. A lâmina W é a expressão de uma forma maior e mais complicada, em que deliberadamente se evitou qualquer detalhe, de sorte a poder ela manifestar, da maneira mais acertada, toda a impressão do conjunto. Não apenas a sucessão de vibrações harmônicas que chamamos música, mas todos os sons, afetam a matéria das formas oriundas de outros sons, mas isto excede os limites deste pequeno tratado. Todavia, as pessoas interessadas por estes estudos especiais dos sons encontrarão úteis ensinamentos no livro de nossa autoria, The Density of Things, O Lado Oculto das Coisas. É desnecessário recordar que a vida tem sempre um lado oculto, que cada um de nossos atos, cada uma de nossas palavras e de nossos pensamentos repercutem todos no mundo invisível que sempre está próximo de nós. Geralmente estes resultados invisíveis são de importância muitíssimo maior do que os fenômenos visíveis no plano físico. O sábio conhecedor destas coisas ordena sua vida de acordo com elas, e preocupa-se mais com o mundo onde vive do que com a sua envoltura pessoal externa. Desta maneira ele evita muitos sofrimentos para si faz que a sua vida seja não apenas feliz, mas também muito mais útil.
Todavia, para agir desta maneira é mister possuir ele o conhecimento, que em si já é um poder. E no mundo ocidental só se pode obter esse conhecimento por meio dos ensinamentos teosóficos. Não basta viver, é necessário viver de maneira inteligente, para isto é preciso saber, e para saber é preciso estudar. Vasto é, em verdade, o campo que diante de nós se estende. Se nele penetrarmos, faremos uma rica colheita de luz. Não percamos tempo nas sombrias masmorras da ignorância, mas caminhemos intrepidamente para o glorioso sol desta divina sabedoria, que nossos contemporâneos chamam teosofia.